Bom, boa noite a todos. O Centro Espírita Regeneração e a Sociedade Espírita Joana de Ângeles iniciam mais um estudo sistematizado da doutrina espírita na segunda-feira. Damos boas-vindas a todos. O livro que nós utilizamos é o Guia para Estudo da Doutrina Espírita, que é um projeto do senhor Deolindo Amorim, concretizado pela Vera Lúcia de Oliveira Garcia. Hoje nós vamos estudar o item 19, que o título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e a expositora de hoje vai ser a nossa colega Ana Paula Santos. Vamos iniciar com uma prece, para que a gente possa harmonizar o estudo e que possamos iniciar. Vamos todos fechar os olhos, mentalizarmos a doce figura de Jesus, olhando para cada um de nós nesse momento, nos amparando e nos guiando nessa jornada de busca do conhecimento e da nossa evolução moral. Pedimos, em nome de Jesus, aos benfeitores das nossas casas, do Centro Espírita Regeneração, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que nos assistam em mais esse estudo e mais essa empreitada. Que possamos, mestre amigo, através dos esclarecimentos que essa doutrina consoladora e redentora nos proporciona, estudarmos um pouco mais, sermos estudantes, aprendizes, orientados pela tua mensagem evangélica. Pedimos, mestre amigo, pelos nossos colegas que não puderam estar presentes agora, que eles também possam ser envolvidos por essas boas vibrações, para aqueles que estão entrando nesse momento, que todos também sejam bem recebidos. E pedimos para que a nossa colega Ana Paula também possa ser iluminada e envolvida em vibrações salutares, para que o estudo seja proveitoso para todos nós. E agradecemos imensamente e pedimos que fique conosco nesse início de noite. Que assim seja, graças a Deus. Ana Paula, a palavra está com você. Qualquer coisa é só pedir. Tá bom. Tá todo mundo vendo a tela? Sim, só falta você botar ela para ampliar, maior, em modo apresentação. Aí. Tá direito, né? Sim. Então, pessoal, nós vamos estudar hoje a aula 19, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. A nossa bibliografia foi feita a partir do guia. Nós vamos falar um pouco do Livro dos Espíritos, Pluralidade dos Mundos, das questões 55 a 58, Gênese, Diversidade dos Mundos, capítulo 6, itens 58 a 61, Eterna Sucessão dos Mundos, no capítulo 6, também da Gênese, itens 48 a 52, e vamos estudar também o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo 3, que vai do item 1 a 19. Então, vamos começar pelo Livro dos Espíritos. Como são somente 4 perguntas, eu resumi essas 4 perguntas para a gente. Então, Kardec começa fazendo a seguinte pergunta na questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E aí os espíritos respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Deus povoou os seres vivos, Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma de inútil. O que os espíritos querem dizer com isso? Que existem homens que pensam, que se acham por espíritos muito fortes e que imaginam que a Terra pertence ao privilégio, somente os seres racionais pertencem à Terra. Então, isso é pleno orgulho, é muito orgulho e vaidade do homem, porque julgando que eles julgam que Deus criou somente para eles o universo. Então, acreditar que só existem seres racionais na Terra seria duvidar da sabedoria de Deus, que Deus não fez nada de inútil. Ele não criou todos os outros mundos para nossa recreação, para a gente ficar admirando Marte, Júpiter, ficar admirando a Via Láctea. Não criou, tudo tem um fim.
Então, ele deu uma destinação mais séria do que a de nos recriar à vista. Aliás, nada há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então, vamos para a questão 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Todo o espaço é composto de espírito e matéria. Onde não tem espírito, é a matéria que está constituindo todos os mundos. Só que, de acordo com a evolução de cada mundo, com o objetivo de cada mundo, é que é feita a constituição física deles. Por isso que de nenhum mundo se assemelha ao outro, porque cada um tem um objetivo. Questão 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros para o ar. Conforme os mundos vão sendo mais elevados, os espíritos também. O mundo acompanha a evolução do espírito. Então, conforme o espírito vai progredindo, o mundo também vai ficando mais evoluído. E a composição também, constituição física também vai sendo diferente, vai acompanhando. Questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais que, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Então, as condições dos seres são adequadas ao meio. Então, se a gente jamais tivesse visto o peixe, a gente nunca ia imaginar que um ser podia viver dentro d'água. Então, nós não temos ideia de como a vida acontece nos outros mundos, porque a gente só tem como referência o nosso. Então, por isso que ele fala dessas condições, vão ser adequadas ao mundo que ele cabe viver. Não está passando o slide. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? E aí ele deu o exemplo da aurora boreal, que acontece nos polos, né? Nas regiões polares da Terra. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e luz necessárias aos seus habitantes. Ou seja, aqui na Terra a gente tem o Sol para iluminar a gente, mas nos mundos mais afastados do Sol podem existir outras fontes de luz, outras fontes de energia que a gente não sabe, como ele deu o exemplo da aurora boreal. E aí eu trouxe mais uma imagem que a aurora boreal, que na verdade o fenômeno se chama aurora polar, é um fenômeno óptico de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre. Então, a aurora polar, a gente chama de aurora boreal quando ela acontece no Polo Norte, e a aurora austral quando acontece no Polo Sul. Então, quando esse fenômeno ocorre, quando há esse impacto das partículas de vento solar com a atmosfera da Terra. O fenômeno não é exclusivo somente ao planeta Terra, sendo também observável em outros planetas do Sistema Solar, como Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. O que isso quer dizer? Que o homem já conseguiu observar esse fenômeno muito antes do que escrito aqui no Livro dos Espíritos, né? Então, a ciência já está também
confirmando o que os espíritos estão falando. E aí o que vai demorar mais aqui para a gente estudar um pouco é o Evangelho. Então vamos começar aqui no Evangelho. E aí o Evangelho começa no capítulo 1, com a seguinte passagem de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E aí, o que ele quer dizer com isso? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E aí, quando a gente fala, né, a casa do Pai é o universo, é difícil até a gente imaginar essa dimensão. Nós não temos essa capacidade hoje de mensurar isso, porque até os cientistas também não conseguem, através do telescópio, observar todo o universo, só consegue observar parcialmente. E aí eu trouxe uma ideia que a gente já estudou, tivemos aulas nos capítulos anteriores, né? Só para a gente ter uma ideia, né, que a Terra pertence hoje ao sistema solar. Cada sistema, o sistema solar está inserido na Via Láctea. Só para a gente ter uma ideia, a Terra é bem pequena em relação aos outros planetas, né? E a gente acha que nosso planeta é o mais importante, né? E aí a gente está inserido na Via Láctea. Quando a gente vai olhar a Via Láctea, nossa, cadê a Terra? Está perdida aí na Via Láctea, né? A Via Láctea é uma entre as bilhões de galáxias que existem no universo, da qual o Sistema Solar faz parte. Possui 100 mil anos-luz de distância. Isso significa que se a gente tivesse uma nave espacial e pudesse alcançar a velocidade da luz, a gente ia levar 100 mil anos para atravessar só a Via Láctea de ponta a ponta, só para a gente ter uma ideia da grandiosidade que é o universo. Só na Via Láctea a gente ia levar 100 mil anos para atravessar a Via Láctea, quiçá todo o universo. Então, nós estamos inseridos aí, e a casa do Pai, na verdade, é o universo. E as moradas são esses mundos habitados e nessas diversas galáxias que acontecem dentro do universo. E aí eu trouxe uma imagem, né, da Via Láctea sendo observada lá pelo deserto do Atacama, no Chile. O núcleo da Via Láctea se encontra a cerca de 26 mil anos-luz do Sistema Solar, para a gente ter uma ideia de distância, né? Um ano-luz são 9,46 trilhões de quilômetros. Imagina, a Via Láctea se encontra a 26 mil anos do Sistema Solar. 26 mil, é muita coisa. A gente não tem nem como imaginar, né? Essa dimensão. Existem provavelmente 2 trilhões de galáxias no universo observável, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. E aí, esses 2 trilhões de galáxias que eu estou falando foram que os cientistas conseguiram observar, fora o que eles não observam, né? Que é o infinito. Então, esse mapa que eu coloquei é um mapa do universo observável com os notáveis objetos astronômicos conhecidos hoje. Né? Então, os corpos celestes aparecem aí para apreciar a sua forma, mas assim, é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, quando a gente fala, né, que a casa do Pai é o universo, só para a gente ter uma ideia do que seria esse universo e onde nós estamos, né? Somos um grãozinho de areia aí nesse universo. Deixa eu só ver aqui se eu não estou esquecendo de nada. Vamos lá. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade.
Então, quando ele fala, né, que há muitas moradas na casa do meu pai, então também pode se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que o espírito vai se encontrar, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Como que é isso? O que é erraticidade, né? Que a gente fala ali que vai ser a morada do espírito na erraticidade. Quando que o espírito está na erraticidade? Entre uma encarnação e outra. Um espírito errante é aquele que aspira a novo destino, ou seja, a uma nova encarnação. Ele está lá aspirando, então está esperando no plano espiritual. Enquanto ele espera no plano espiritual, a mente, a sintonia dele vai determinar qual vai ser a morada dele. E como que isso vai acontecer? Vai ser em função da vivência dele em cada encarnação, onde ele está sintonizando as atitudes dele, os pensamentos, se ele está sintonizando no bem. Então, se ele vai estar numa sintonia elevada, ele vai estar numa morada tranquila, em paz, sendo amparado pelos benfeitores. Se ele estiver numa sintonia mais material, ele vai estar numa morada já passando, né, por provações, por a consciência dele fazendo ele espiar aquilo onde ele errou. Aí eu lembro a situação do espírito André Luiz no filme, no livro Nosso Lar, quando ele se desligou do plano material, para onde vocês vão lembrar que ele foi para um umbral e lá foi a morada dele durante muito tempo, até que ele pudesse sair dali e ser ajudado pelos benfeitores. Então, isso que é a morada que os espíritos explicam aqui, uma das moradas, né, do Pai. E aí vamos seguir. Muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base, os matizes mais salientes, podemos dividi-los como se seguem. Então, os espíritos tentaram classificar os mundos segundo a destinação que trazem, né? E eles dizem que não tem como determinar exatamente se o mundo é de provas ou se está de regeneração, porque tem igual o arco-íris, né? Você vai fazendo a transição e você não consegue determinar o certo onde um começa e outro termina. Então, marquei aqui os 5 mundos que os espíritos classificaram. Então, começando pelo mundo, a gente tem que sempre classificar em relação ao referencial. Então, vamos lá, mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de provas e expiações, onde o mal ainda domina. Mundos de regeneração, almas que ainda têm de expiar, aurem novas forças. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Os espíritos que encarnam, né, em um mundo, eles não vão estar indefinidamente presos a ele, tá? E nem nele ele vai atravessar todas as fases de progresso que cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, quando eles alcançam um grau de perfeição num determinado mundo, ele pode ser levado a outro mundo para ele poder seguir o caminho dele de progresso. E assim por diante, até que ele chegue num estado de puro espírito. Então, é uma recompensa a esses espíritos ascender para um mundo mais elevado, tá? Assim como uma expiação, o espírito ser levado a um mundo inferior ao que ele habita. Um exemplo disso foram os espíritos exilados de Capela, que vieram para a Terra, né, como forma de expiação, e também vieram para alavancar aqui o progresso dos espíritos primitivos que se encontravam na época aqui. Então, causas das misérias humanas, destinação da Terra.
Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração, que é a população da Terra em face da população total do universo. Então, quando a gente pensar, né, a Terra só tem maldade, a espécie humana é triste, é muito sofrida, mas a gente só está olhando para a Terra, né? Nós sabemos que a espécie humana não existe só na Terra, que a forma humana ela é comum a todos os mundos. Então, a gente não pode dizer que a espécie humana é triste, porque a gente está fazendo um juízo de valor e a gente está generalizando isso. E a gente faz parte do universo. Então, a gente tem que saber que a destinação da Terra, que os espíritos que aqui estão, que aqui habitam por um objetivo, e a Terra tem um objetivo também. A gente não está aqui à toa, né? Vamos seguir. Então, se a gente comparar, né, a gente não pode fazer um juízo de valor, por exemplo, de uma cidade, se a gente olhar só para os bairros inferiores, os bairros com problemas. Os espíritos deram o seguinte exemplo: no hospital, ninguém vê senão os doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. Ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde. Então, a Terra é um mundo de provas e expiações que está se caminhando agora para o mundo de regeneração. Ora, no mundo de provas e expiações, os espíritos vêm para cá para resgatar, para buscar expiar o mal que fizeram em outras encarnações. Então, na Terra, a gente agora, sabendo disso, a gente entende por que há tantas aflições, né? Porque os espíritos estão aqui com o objetivo de renovação. Assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais e prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Então, existe aí os mundos, né, dos sistemas solares. Cada sistema tem o seu conjunto de categorias de mundos, né? E aí, do mesmo modo que no hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem vai deixar a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Quando o espírito estiver curado, estiver pronto para deixar a Terra, para ir para um mundo de regeneração, um mundo ditoso, ele vai sair. Lembrando que no próprio sistema a gente tem todas as categorias de mundos. A qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com a referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então, a gente, quando falar que a Terra é um mundo superior, depende. Superior a quem? Qual é a nossa referência? Superior em relação ao mundo primitivo. Sim, aí a Terra seria um mundo superior em relação ao mundo primitivo. Mas a Terra é um mundo inferior em relação ao mundo ditoso. Por isso que ele diz que aqui a classificação não tem nada de absoluto, que a gente tem que ter sempre um referencial. E aí a gente vai falar um pouquinho dos mundos inferiores primeiro. Então, nos mundos inferiores, nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. São isentos do instinto de benevolência ou delicadeza. São isentos de noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. São carentes de indústrias e de invenções. Passam a vida na conquista de alimentos. Possuem latente
vaga intuição de um ente supremo. São crianças que estão a crescer. Então, a Terra, a gente começa a lembrar, né? A Terra já foi um mundo inferior, né? Que aí o homem lutou, né, pela sobrevivência, né? Lutou pela... E aí foram tendo invenções, né? Foram criando a noção de moralidade, foi crescendo, foi evoluindo, e também a forma humana foi evoluindo junto, que até a gente estudou na aula passada. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. É que ele está falando isso para lembrar a gente que os espíritos puros também passaram por toda essa caminhada que os espíritos primitivos passaram, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nós todos caminhamos para, para o espírito puro. Então, quando o espírito puro chegou lá, mas ele também está seguindo o mesmo caminho da gente, só para lembrar isso. E aí vamos falar um pouco dos mundos superiores. A forma é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Os sentidos mais apurados são aptos a percepções a que este mundo, a grosseira matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Volitam sem qualquer outro esforço além da vontade. E aí a gente pode lembrar do nosso lar, né, dos espíritos lá, que nem não precisam nem do alimento que a gente tem hoje aqui, né? Que a materialidade não tem mais essa materialidade, não passam mais por essas doenças, por nada disso, porque é tudo mais evoluído, né? Os sentidos são mais apurados. O que ele quer dizer aqui é que não precisa nem a fala, eles podem se comunicar pelo pensamento. Já tem essa percepção, ele consegue ouvir o que a pessoa está pensando. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte não acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois lá não há dúvida sobre o porvir. Porque eles já estão tão evoluídos que eles já sabem, e não tem mais sofrimento, não tem mais as vicissitudes que tem na Terra. Então, a longevidade vai ser sempre linkada com o grau de aperfeiçoamento, né? O grau de adiantamento dos mundos. Então, durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, lhe consentindo livre transmissão do pensamento. No livro Os Mensageiros, os espíritos conseguem, né, se comunicar pelo pensamento, mostra ali que eles, só observando, já conseguem ver o que o outro está pensando. As relações sempre amistosas entre povos, jamais perturbadas pela ambição da parte de qualquer dele de escravizar seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Nos mundos superiores já não existe mais o mal. Então não vai haver mais os vícios, as paixões inferiores. Então eles não vão ter mais ambição de querer ser melhor do que ninguém, de escravizar, de se dar bem, né, em tudo, de querer ser melhor. Eles vão buscar sempre, cada um vai buscar sempre ser melhor do que a si mesmo. Não vai buscar ser melhor que o próximo.
Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados, né? Enfim, a paz, né? A paz, a harmonia, o amor e o bem. Nesses mundos só vai haver o bem. Ninguém, né, eles não sabem o que é o mal mais, né? Já passou por isso. Então lá é buscar ajudar o próximo, estudar, né? Deixa eu ver aqui. Mundos de expiações e provas. Que vos direis do mundo de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Os inúmeros vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Então, aqui ele já deu o exemplo da Terra, melhor do que isso não tem, né? A gente está passando por isso, a gente sabe, né? A gente, o que é um mundo de provas e expiações. Mas ele que está me dizendo aqui que a Terra não é um mundo primitivo. Por quê? Porque o homem já tem uma superioridade da inteligência, né? Ser inteligente não significa ser bom. O homem desenvolveu a inteligência, mas não desenvolveu a moralidade. Então, isso faz com que a Terra seja ainda um mundo de expiações. E as qualidades inatas que os espíritos trazem, né? E mostram que eles já viveram e realizaram certo progresso. Mas também mostram os vícios que eles trazem, que ainda precisam de resgate, de aperfeiçoamento, precisa, na verdade, renovar, de renovação. Então, os espíritos são inteligentes, mas têm uma moralidade ainda baixa, porque eles ainda trazem vícios que precisam de renovação, precisam de mudança para melhor. Nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Os selvagens são formados por espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Então, quando os espíritos de capela vieram para a Terra, já existiam os selvagens. Os selvagens, na verdade, entraram em contato com esses espíritos mais elevados, que tinham a inteligência desenvolvida, mas não a moralidade, e, através desse contato, os selvagens foram se desenvolvendo, né? Então, vem depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em vias de progresso. Então, os espíritos selvagens entraram em contato com os espíritos que encarnaram na Terra, depois eles foram reencarnando, foram formando as raças semi-civilizadas, e aí foram progredindo. São as raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, os espíritos vêm também para um mundo primitivo, não é só em expiação, não. Também para início, servem de início para os espíritos aí que acabaram de sair da infância, né? Que estão saindo da infância. Então, servem para o aprendizado também. Os espíritos em expiação são exóticos na Terra, já viveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por haverem se constituído em tais mundos causas de perturbação para os bons. Ou seja, o mundo foi evoluindo
os espíritos evoluíram junto. Aqueles que não evoluíram tiveram que ser retirados de lá, como está acontecendo aqui na Terra, que a Terra está caminhando para um mundo de regeneração. Então, os espíritos que não acompanharam a evolução vão ter que ser excluídos, vão ter que ser elevados para outros mundos. Para quê? Para espiar em outros mundos inferiores à Terra. Por que eles vão ser que os espíritos de expiação são exóticos ao mundo? Porque em tais mundos, porque na Terra agora ele vai ser causa de perturbação para os bons. Então esses espíritos têm que ser levados a outros mundos. Então a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Agora a Terra está, como eu falei, a Terra está caminhando para o mundo de regeneração. E aí os espíritos que não puderem mais ficar, que ainda forem rebeldes, vão ser encaminhados para ir, sim, para o mundo expiatório. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Esses espíritos que vão ser encaminhados para esses mundos de expiação vão aí desenvolver outros espíritos primitivos e não vão só espiar, vão também ajudar. E aí vão desenvolver essas qualidades, né? Porque vão ter que lutar, vão ter que desenvolver tudo novamente, vão lutar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Mundos regeneradores. Os mundos de transição podem ser chamados de regeneradores, ou seja, é o que a Terra está caminhando agora. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. O homem ainda acha-se sujeito às leis que regem a matéria, mas liberto das paixões desordenadas, do orgulho e do ódio que sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade e presídio de relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. É como vai ser o mundo regenerador, como a Terra vai ser. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne, e por isso sujeito às vicissitudes que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, pois representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. O homem divisa melhor o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes, a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Ainda é falível o homem e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Como ele disse que o homem ainda é material, ele ainda pode falir. Então, ainda é um mundo para resgatar, de resgate, mas vai ser com mais tranquilidade, porque ele diz aqui que a felicidade perfeita não existe, que o homem ainda é carne. Ele ainda vai ter que suportar as provas, só que ele não vai ter essa pungente angústia da expiação. Não avançar é recuar. E se o homem não houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então, nesses mundos regeneradores, vai ainda haver as provas, só que não vai ter mais tanta expiação como tem o mundo de provas e expiações. E o progresso é a lei da natureza. Se o homem, então, não se houver firmado bastante na senda do bem, ele vai ter que voltar para o mundo de provas e expiações para poder respiar e resgatar, para poder recuar, porque não avançar é recuar.
o progresso é a lei da natureza, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que ele habitam. Então, conforme o homem vai se depurando, o mundo que ele vive também vai progredindo. O progresso é junto. Progressão dos mundos. Marcham assim paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, os vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. A Terra chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, aqui a gente conclui o Evangelho segundo o Espiritismo, terminando falar na progressão dos mundos, que os mundos progridem junto com o homem, paralelamente, junto com os animais, com os vegetais, né? Porque nada na natureza permanece estacionário. E a vez agora da Terra é mudar para um mundo de estar, né, passando por esse período de transformação e vai para o planeta de regeneração. E agora eu vou falar um pouco sobre a Gênese, que fala da diversidade dos mundos. E aí a Gênesis, no capítulo 6, começa falando que é belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é ínfima a terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. É belo haver abatido a presunção humana, que nos é tão cara e nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas, o poder infinito da natureza, e a ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Então, de tudo que a gente leu, a gente viu que a Terra é muito ínfima em relação a tudo que existe, né? Em relação à hierarquia dos mundos, em relação ao universo. Então, aqui ele diz que a gente tem que entender também um pouquinho do modo de ação do que acontece no vasto universo. Então, a natureza, ela é una, em sua harmonia geral, ela é integral, não existe só natureza aqui na Terra, na verdade é todo um conjunto, é o universo que ele quer dizer aqui. Então a natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias, ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções, porque cada mundo ela é diversa, brinca como um sol, como uma gota d'água, povoa de seres vivos um mundo imenso, com a mesma facilidade com que se abre o ovo posto pela borboleta. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que se estadeiam ao seu derredor. Pensai o contrário, que assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Para a gente não ter como sempre referência a Terra, a gente não pode ter a Terra como referência, porque o sistema planetário ele é diverso e a gente a gente não pode achar que em todo o planeta vão ter os 3 reinos igual da Terra. A única coisa que a gente sabe é que a forma humana é comum em todos os mundos. Então, a gente só vai ser capaz de entender essa ideia de infinito em toda a sua extensão de mundos quando a gente estiver através da nossa perfectibilidade futura, que aí a gente vai ver sóis sucedendo sóis, sistemas sucedendo sistemas, nebulosas a nebulosas, aí a gente vai poder entender um pouquinho mais. Porque a gente tem o costume de julgar as coisas pela ótica da Terra. E aí a Terra é tão insignificante, tão pobre em relação ao todo que existe, né, em comparação ao vasto universo. Então a gente não consegue imaginar que a natureza não pode ou não teve de agir sobre não teve como agir sobre os outros planetas, senão segundo ela age aqui na Terra. E aí não é uma referência adequada, né? A gente precisa reformar a nossa maneira de ver as coisas. Não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes a que habitais. Longe disso,
aquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que a cada um coube no cenário do mundo. E aí eu vou passar para a segunda parte da Gênese, que é o capítulo 6, os 48 a 52, que é sobre a eterna sucessão dos mundos. E aí é importante falar que se tal é a variedade, né, que a natureza nos evidencia em todos os lugares da Terra, quanto mais ampliado vai ser isso nos outros mundos, nos mundos mais elevados. Então, esse modo de ação, a gente, se for ponderar essas perspectivas, vão ser muito maiores do que na Terra. Então, quanto mais vai ser desenvolvida e mais poderosa vai ser a natureza nesses mundos mais elevados, porque vão ser muito maiores do que a Terra, né? Que vai ter uma inapreciável perfeição. Vamos lá. Então, a gente tem uma lei que rege o universo inteiro, né? A harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema, que nomeamos forças diretrizes da natureza. Sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Então, já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros. Então, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Então, não é somente o ser vivo que passa por essa transformação, por essa renovação através da morte. Os corpos celestes também, os astros também passam por essa transformação da matéria inanimada. Então, dar-se-á que um planeta extinto e sem vida, após percorrer toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer, vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Não. As mesmas leis que o elevaram acima do caos tenebroso e que o galardoaram com os esplendores da vida, vão também presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório, onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Então, a matéria vai se desagregar e vai voltar para o fluido, voltar para o fluido cósmico, vai virar fluido cósmico novamente. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantes molas. Então, a vida é acessível, em sentido literal, é acessível à foice da morte. Não é exato, menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Então, ela se transformou e virou um mundo, e depois esse mundo vai se desagregar e voltar à matéria para formar outros mundos e compor outros sistemas. Então, imaginemos que um mundo que, desde o primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos, que sua organização especial lhe permitia percorrer. O seu foco interior de existência, ele se extinguiu. Então, os seus elementos perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem, a presença e a ação dessas forças, eles não vão poder mais produzir, porque a alavanca dessas atividades já não existe mais, porque o ponto de apoio que era indispensável. Então, esses elementos vão voltar à massa comum, né, que é a massa comum do éter, que é o fluido cósmico universal, para se assimilarem a outros corpos e para regenerarem outros sóis. Então, a morte não é um acontecimento inútil, nem para a Terra que habitamos, nem para os demais planetas. Tudo tem um fim, né? Nas outras regiões, ela vai renovar outras criações de natureza diferente, e lá onde os sistemas de mundo se dissiparam, em breve vão renascer outros mundos, outros jardins de flores mais brilhantes e perfumados.
Então, onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores, de há muito o vazio sucedeu esses deslumbramentos e já recebe mesmo novas criações ainda desconhecidas. O que ele está querendo dizer com isso? Que existe uma distância muito grande da Terra para os astros que a gente vê à noite no céu. E aí aquela luz que a gente está vendo e que envia para a gente, que aqueles astros envia para a gente, gasta milhares de anos para chegar até nós, que é aquela coisa que eu falei do ano-luz. Então, quando ela chega até a gente, ela faz com que a gente receba hoje os raios que eles enviaram milhares de anos atrás. E aí pode acontecer com que a gente vai estar admirando aquela estrela que já se apagou há muito tempo, que já se desamorreu, já se desagregou. E a gente vai continuar ainda admirando essa estrela, porque aquele raio que ela está emitindo durante aquele certo período, a gente vai ficar vendo até que a luz se apague. A Terra e o homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível, diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. A Terra e o homem são nada em confronto com o que existe. Então, ele está já botando a gente aqui na realidade, né? Dentro da nossa realidade, que a gente não tem nem ideia, né? Nosso pensamento não tem nem ideia de como acontece, né? Que a gente só tem um campo nosso pensamento ainda se estende apenas sobre um campo de vista imperceptível. A gente não tem ideia da imensidade do universo, do infinito, né? Que é o universo. E os cientistas conseguem ver só um pedacinho, né? E aí, quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passados, eu vou ler o último trecho aqui, sobre as cabeças, quando a gente tiver percorrido todo o nosso grau aí de elevação, vamos imaginar que a gente está hoje aqui, somos espíritos ainda inferiores, estamos em provas e expiações, vamos resgatando, vamos reencarnando várias vezes até a gente chegar lá a ser espírito puro. Quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passados, a gente passar por tudo isso, estiver lá no grau de espírito puro, quando a história atual da Terra nos parecer qual vaporosa sombra no fundo da nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis a gente houver habitado esses diversos graus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. Aí a gente vai poder entender um pouquinho dessa sucessão dos mundos. Gente, é isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu falei corrido demais, eu estava muito nervosa. O próximo aula é a aula 20, o princípio vital. Eu passo a palavra agora para a administradora do grupo. É só você descompartilhar a tela aí para a gente, por favor. Bom, Ana Paula, ficou muito bom o estudo. Estou vendo aqui, eu pedi para o pessoal colocar as dúvidas no chat, mas por enquanto ainda não tem. Eu acho que o João Luiz já conseguiu entrar. João, você quer fazer alguma colocação? Não, a parte que eu acompanhei foi muito bem colocada pela Paula. Viu, Paula? Parabéns. Obrigada. Da minha parte... Eu tenho que muito estudar ainda, é muita coisa. É um capítulo muito bom. Isso é verdade.
Gostei muito, João. Obrigada aí por ter me chamado. Vamos ver o que o pessoal quer perguntar para você. Por enquanto, tem só elogios para Ana Paula, falando que o estudo foi completo, que foi maravilhoso, dando os parabéns, mas o pessoal ainda não colocou perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer perguntas, pode abrir também. É que a gente está vindo numa sequência de estudos aí astronômicos, sobre planetas, formações, e é bem específico, né? O quanto que de ciência a doutrina espírita informa para a gente, que às vezes passa um pouco corrido na formação formal, né? De escola, de tudo isso, para quem não faz um estudo específico. Eu já tinha esquecido tudo, não lembrava mais. Mas é muito interessante, né? O quanto que a doutrina vai ampliando a oportunidade da gente compreender, aprender, né? Refletir sobre isso, dar um sentido maior para a nossa existência mesmo. Então, acho que o pessoal, quem quiser abrir o microfone, gente, mais uma vez pode abrir para fazer alguma pergunta. Boa noite, gente. Boa noite, Ana Paula. Meus parabéns, você falou muito lindo, expôs, a gente fica nervoso mesmo. Fico. Até hoje o João Luiz fica nervoso, eu sei. Mas você falou lindamente. Eu fiz uma pergunta, mas depois a pergunta eu não mandei logo, ela sumiu. Você falou lá no estudo, o texto falou, e você só relatou, que lá nos mundos superiores a infância é bem curta e a longevidade é bem significativa. Então, a minha pergunta é a seguinte: nós observamos hoje na Terra as crianças saindo do berço quase falando, e a expectativa de vida nossa tem aumentado muito também. Você atribui isso, pelo que você entendeu do estudo, um direcionamento de que a Terra está evoluindo em relação aos séculos passados? João, me ajuda aí. Bom, é óbvio que os espíritos que estão reencarnando trazem uma bagagem muito grande. E, de acordo com a bagagem que o espírito traz, com a evolução do espírito, tudo se antecipa. Existem as leis biológicas, mas o espírito supera isso e mais cedo ele pode se manifestar. Nós vemos na história dos personagens que a gente estuda para fazer biografias, como eles tão cedo já demonstram sabedoria, conhecimento. Então, são os espíritos superiores, eles trazem conhecimento e têm condições de manifestar tudo isso bem mais cedo. Se é isso que você está querendo perguntar, Rogério. Sim, sim. Muito obrigado, João. Obrigado. A matéria não causa para eles o constrangimento que causa para quem está num nível mais atrasado. Então, eles superam tudo isso. Mas, João, Ana Paula, e pelo que eu entendi que o Rogério estava perguntando, e a pergunta dele é bem interessante, é que nós estamos aumentando, né, a longevidade no mundo, no nosso planeta está aumentando. E as crianças estão mais inteligentes desde que nascem, mais autônomas, mais inteligentes. E ele está perguntando se isso corresponde a um progresso da humanidade Sim. terrestre. Não foi isso, Rogério, a sua pergunta? Então, eu acho que eu entendi assim, a pergunta dele direcionada ao progresso. Sim, então, não diretamente aos espíritos superiores, mas diretamente ligada à nossa humanidade terrestre.
Perfeitamente, você completa bem, porque a Terra está evoluindo, a gente está entrando num período novo, que já entrou no período de regeneração, e os espíritos que estão reencarnando são espíritos que vêm com responsabilidades muito grandes, com experiências muito maiores, e até de fora da Terra, mas caracterizando o estágio evolutivo que nós estamos. Colabora muito com o estudo da Ana Paula, pela linha que a Andréa está seguindo, é que a gente está passando por fases de transformação, consequentemente, vem a progressão intelectual e a moral. Então, a partir do momento que o homem progride intelectualmente, mais possibilidade de longevidade ele tem, no caso, quando já, né, encarnado. E os espíritos que estão vindo, progressivamente, vão eliminando etapas que, por exemplo, a nossa geração, quando nasceu, já não fazia, né? Eu me lembrei do que, quando o Rogério perguntou, que tem muita gente que fala assim, nossa, essa criança já está de olho aberto, já nasceu de olho aberto, e antigamente todo mundo nascia de olho fechado, né? E aí a criança ela está evoluindo junto com o planeta, né? Já estão nascendo com uma evolução, a gente já está na progressão realmente, né? Colabora com a progressão dos mundos e a progressão dessa humanidade que está habitando esse planeta. Sempre na Terra, nós tivemos espíritos muito elevados reencarnados para alavancar o progresso da humanidade. Só que agora, realmente, a pergunta do Rogério é direcionada para esse ponto, nós temos uma virada no planeta Terra, de expiações e provas para a regeneração. E todos os espíritos que vêm reencarnando na Terra, eles já adquiriram progresso determinado. E, com certeza, trazem mais progresso. Mas tem vários aspectos nesse ponto de análise. São os que vêm de fora, são os que acumularam conhecimentos aqui e são os que se preparam melhor no mundo espiritual. Mas tudo pela necessidade dessa virada de expiações e provas para o mundo intermediário, que é a regeneração. É necessário isso. E isso tudo demonstra, sim. A problemática da longevidade, ela está relacionada com o conhecimento científico, com tudo o que nós temos hoje de recursos para aumentar o tempo de vida. Na antiguidade, a idade média das pessoas era 30 anos, por conta de uma série de coisas que aconteciam, eram as doenças, falta de recursos na área sanitária e tudo mais. E à medida que o homem vai melhorando o padrão de vida, vai aumentando, vai sendo possível viver mais. Eu estou analisando a vida do Dr. Marshall, só para citar. O pai dele desencarna cedo, o irmão dele desencarna cedo, a mãe também. Então, a média de vida de 100 anos atrás era medida pelos recursos que se tinha, pelo modo por toda a metodologia, por todos os elementos que o indivíduo tinha de conhecimento para essa vida, para que ele pudesse chegar ao final de uma reencarnação sem interferências que provocassem a morte antes do tempo. Embora também a gente saiba que, mesmo naqueles recursos, a falta de recursos antigamente permitiu que muitas pessoas chegassem à idade que chegavam de 80, 90, 100 anos. Mas a falta de conhecimento, a ciência ainda não tinha os conhecimentos suficientes para que a pessoa pudesse ter preservado a vida. Muitas mulheres morriam no parto, muitas doenças que você não tinha ainda medicação ceifavam a vida de muitas pessoas. Então, é um conjunto de coisas, né?
Mas a gente tem que entender que nós estamos num processo de mudança e que já conquistamos recursos, conhecimento para prolongarmos a vida. Agora, se a minha vida tiver que ser de 70, 80, 90 anos e eu não tiver o mérito para prolongá-la, ela vai encerrar-se naquele período que estiver programado. Sim. Continuar. Nós não vamos esquecer que para você ter uma longa permanência aqui, tem que estar na sua programação, ou então você precisa merecer ter a vida prolongada. Como é que a gente chama? Moratórias e sobrevida. Depois da moratória tem a sobrevida, que é o caso do Divaldo, é o caso do Raul, é o caso do Chico. Depois que você passa um certo número de moratórias, já não se chama mais moratória. João, tem uma pergunta aqui, para a Ana Paula. Vamos lá, no chat. É do Luiz Mendonça. Diante do cenário de hoje na Terra, teremos mais espíritos voltando a reencarnar na Terra ou a maioria precisará reencarnar em mundos mais atrasados? Fala, Paula. Pelo que a gente estudou hoje, muitos espíritos ainda vão encarnar na Terra, mas a gente não tem como dimensionar os que não vão mais encarnar na Terra. Aqueles que não conseguirem mais acompanhar o passo da evolução vão ser direcionados para o mundo de provas e expiações. E os espíritos que ainda estão na erraticidade ainda vão ter oportunidade de mais uma chance, né, de reencarnar, para tentar ver se acompanha aí a nossa evolução. Aqueles que não acompanharem vão ser direcionados a outros mundos mais atrasados. A pergunta é sobre sobre a quantidade de pessoas? Ele perguntou se a maioria vai precisar reencarnar em mundos mais atrasados. A gente não tem como dimensionar quanto vai ser, né? Só que vai ter. Em cima um pouco do seu estudo, tem uma parte que foi bem interessante, quando você colocou, tirou lá do Evangelho, que no hospital, o que a gente vê? Mais pessoas doentes, né? Nessa classificação, Isso. Antecipando a classificação. Num presídio, o que a gente vai ver? Pessoas que estiveram em desalinho com a justiça, enfim. E fazendo uma colaboração com o que a gente vive hoje, né? O período aí de regeneração, eu acho interessante porque às vezes a gente vê, né, algumas pessoas falando, mas a Terra ainda está com muitas dificuldades, olha lá o Talibã. A gente vai ter essas diferenças, essas dicotomias num mundo de provas e expiações ainda que passa por regeneração, porque a gente ainda tem espíritos que ainda estão lá atrasados no progresso moral. Então, não vai existir ainda uma harmonia e uma equalização do comportamento dessa humanidade que está aqui no mundo de provas e expiações, que é a Terra. Então, não justifica as pessoas acharem que a Terra não está se desenvolvendo, a humanidade não está se desenvolvendo. Está sim, mas ainda existem as distorções e vão existir, não é isso, João? Porque a gente vai sair da UTI e vai para o quarto do hospital ainda, né? Na regeneração ainda, a gente não vai para o mundo de todos. Então, vão haver as diferenças de comportamento moral, enfim, ainda vão haver a reencarnação de espíritos que vão ter as suas chances ainda de progressão ainda na Terra. Vamos recorrer ao Evangelho. Jesus quer reunir todas as ovelhas num só aprisco. E, se não for possível, algumas irão para outro aprisco. Mas o que determina a separação é a permanência no mal. É o indivíduo querer continuar no mal. O fato dele ser ainda simples, ignorante, não determina que ele tenha que ir embora. Se ele for simples, mas ainda... Se ele for da religião
equivocada lá, que dá orientação equivocada, mas se ele tiver bons sentimentos, ele vai ficar. Entendeu? Se você citou o Talibã, tem gente que está lá acreditando naquilo e não faz por mal. O que precisa para mudar? Precisa de oportunidade. Nós acabamos de ler o livro No Rumo do Mundo de Regeneração e tem uma passagem que é determinante. Quando o Eurípides vai lá na Cidade da Justiça e convoca o chefe lá, o comandante lá da cidade, a mudar, a liberar os espíritos que quisessem ficar aqui. E ele reage, mas muitos aceitaram, e ele fala que milhares iriam começar a reencarnar na Terra, e cita, coloca uma frase dizendo assim, que talvez eles venham trazer transtornos. Por quê? Porque eles estão arrependidos, mas poderão falir. O que significa isso? Que a oportunidade continua. Desde que o indivíduo não esteja se comprazendo com o mal, ele pode ficar, porque ele vai ficar com os bons e vai assimilar os exemplos dos bons. Então, essa questão de quantidade, ela não pode ser dimensionada, mas os que ainda trazem a predisposição do mal, eles vão ser atraídos naturalmente. É uma coisa magnética, uma atração magnética. Eles vão ficar com os que são maus e serão levados. Os que tiverem o verdadeiro arrependimento e demonstrarem através de uma mudança íntima que possa ser perceptível, eles serão aceitos aqui. Lembro-me bem da passagem daqueles espíritos, daquelas visitas, da equipe da Mãe Santíssima que ia até o Vale dos Suicidas. Como é que eles retiravam de lá os espíritos para levar para o hospital espiritual? Pela visão que eles tinham do mundo íntimo do espírito. A sinceridade no arrependimento, a vontade de recomeçar. Eles viam a luz acesa no íntimo do espírito. Em todas as obras que nós temos de visitação ao mundo inferior, o que determina a retirada dos espíritos de lá é isso. Então, aqueles que têm a missão de selecionar, eles andam pelos vales das sombras para ver quem está verdadeiramente pronto para sair. Na visita de Isabel, aquelas regiões todas, eles passam, convocam e lançam a rede. Só consegue ficar agarrado na rede quem é sincero. Os outros caem, a rede se desmancha. É muito bonito isso. Então, para definir essa questão de quem fica ou quem não fica, é fácil entender. Estás falando a verdade? Estás arrependido? Queres ficar? Quero, de verdade. Então, segura na rede. Se não cair, é porque é verdade. Se cair, é porque é mentira. Sim. Tem uma pessoa com a mão levantada, que é a Rosivete. Rosivete, pode abrir o microfone para fazer pergunta? Eu queria só fazer uma observação, que é uma passagem que eu gosto muito do Evangelho, e a Paula falou, sobre a questão dos espíritos exóticos até, e que eu, depois de tanto ler, e ela falando agora, né, hoje, espíritos exóticos são não nativos, né, não são de origem da Terra. E quem seriam esses espíritos exóticos? Seriam os espíritos, hoje falando, de uma inteligência mais elevada, né, diferenciada, e os espíritos que seriam nativos seriam aqueles espíritos, né, de uma inteligência não tão elevada, como os indígenas, algumas comunidades distantes e tudo mais. Aí isso leva a crer, como você estava falando, que o espírito já adquiriu um certo grau, um certo nível.
os espíritos exóticos são aqueles que passaram por provas e expiações. Pensando nisso, nós, apesar de muitos de nós não estarmos passando agora por provas e expiações, muito provavelmente já passamos em outras encarnações, né? Por provas e expiações, hoje estamos só em provas. Então, leva a acreditar que nós, né, muitos de nós, ou maioria, não sei dizer exatamente, somos exóticos à Terra, pelo grau de inteligência, pelo grau, por acreditar em reencarnação, que eu acho que é uma coisa também que é bastante particular, essa questão. E aí você estava falando, né, João, dessa questão de qual o espírito está em que nível. Tem espírito que vai para o plano espiritual e se prepara mais, tem espírito que veio e ainda não conseguiu esse grau de maturidade, de evolução, e aí pode ser também exilado para um outro planeta, e aí esse outro planeta seria um planeta primitivo, né, como nós viemos, né, acredito que nós viemos para cá. E essa questão, é isso que eu estava vendo Paula falar, ela falando que seria ir para um planeta de provas e expiações, mas não seria ir para um planeta primitivo, no caso, esses espíritos? É aí que eu queria perguntar. Ficou essa duvidazinha na hora que ela comentou. Você entendeu o que ela falou, Paula? A resposta teria que ser por você. Se você tiver Eu posso dificuldade... tentar falar, mas uma coisa que a Rose afirmou aqui, eu não posso afirmar, é dizer que somos de capela, que somos exóticos à Terra. Eu não sei. Aqui eu não sei se a gente pode afirmar isso. A gente tem a inteligência desenvolvida, mas pode ser que a gente tenha desenvolvido durante as diversas reencarnações que já tivemos aqui. Não sei se posso afirmar isso. Em relação a ir para um exílio para outro mundo, é que eu expliquei que a Terra está caminhando para um mundo de regeneração. Então, os espíritos que não se adequarem aqui, é que eu disse que iria para o mundo inferior à Terra, e que seria um mundo de prova e expiação, porque a classificação da Terra vai mudar futuramente. Por isso que eu falei que ia para o mundo primitivo. Desculpa, eu falei que ia para o mundo de prova e expiação, né? E aí você falou que poderia ir para o mundo primitivo. Sim, poderia, porque os capelinos foram, né? Não, veja só, a volta dos espíritos, a saída dos espíritos da Terra serão para um planeta em promoção de primitivo para expiações e provas. Quando o pessoal chegar lá, o planeta muda para expiações e provas, deixa de ser primitivo. A palavra exótico, Kardec usa para definir os espíritos que não são da Terra. Essa palavra que Kardec usa para definir os espíritos que não vieram desde o princípio espiritual até a condição de espírito na Terra. Mas isso que ela afirmou, que somos exóticos à Terra, isso a gente não tem como confirmar. Você não sabe se você começou fora da Terra ou na Terra. Não sabemos. Nós não sabemos. Você define... Emmanuel disse que para você saber, mais ou menos, se você é um exilado na Terra, você vai poder fazer uma análise daquilo que você vê de muito importante. Então, ele diz que todas as pessoas que hoje se preocupam mais com o progresso individual e com o progresso da Terra no campo da moral, da religião, no caso, voltados para o espiritismo, trabalhando com dedicação e preocupado com o progresso da Terra, pode ser avaliado como sendo alguém que veio de fora para cá. Porque dentro desse prazo todo que já passou, e com todos os erros cometidos, nós já tivemos a oportunidade de nos sensibilizarmos e hoje estarmos entendendo que essa é a nossa oportunidade, que nós já temos o conhecimento suficiente para nos mantermos numa atividade do bem, preocupados com o progresso espiritual da Terra. São palavras de Emmanuel. Então, eu não vou dizer que eu sou, que você é, mas a gente pode imaginar que o nível de preocupação que nós temos
com o estado em que a Terra se encontra, caracteriza exatamente que somos exilados de fora, exóticos, e que estamos aqui tentando colaborar com o progresso da Terra. Nós temos uma pergunta no chat feita pelo Adriano Nascimento. Dá tempo ainda, né, de fazer. São 8h53. O Faz Adriano... para Ana Paula. Faz para para Ana Paula. Ana, o Adriano está perguntando se durante o estado errante, poderíamos, como espírito, viver em outros planetas, apreender algo e reencarnar na Terra com esse conhecimento? Não, eu não poderia, não. Porque a gente está aqui no planeta Terra, a gente tem a composição para o planeta, para viver nesse planeta. Para a gente mudar de planeta, a gente teria que trocar de perispírito, teria que evoluir para poder ir para um planeta superior. Os espíritos não iam permitir. Durante o nosso estado errante, como espírito, a gente pode estudar, aprender mais no plano espiritual, com outros, com os benfeitores, com espíritos mais evoluídos que a gente, e aí sim, no plano espiritual, aprender e reencarnar na própria Terra, mas sem sair da Terra. Eu diria que não, porque a gente não é um espírito evoluído. Para facilitar o entendimento dessa questão, os espíritos dizem com clareza que a gente só sai da Terra quando aqui na Terra nós já tivermos aprendido, internalizado tudo que a Terra tem para nos ensinar. Enquanto nós não assimilarmos o que a Terra nos oferece, nós não temos o direito de ir para outro planeta. Então, no caso que o Adriano está perguntando, é no caso daqueles espíritos já que evoluíram e, por uma questão de missão, escolhem reencarnar na Terra, porque ainda tem um ente querido aqui que ele quer ajudar, ou que ele tem uma missão que ele quer ajudar a humanidade, ou um grupo, não é isso? Ele reencarna por missão. Dr. Bezerra de Menezes, Eunice Barçanufo, esses espíritos que estão conduzindo o espiritismo na Terra, e muitos outros que não estão na seara espírita, mas que estão promovendo o progresso em várias áreas, quando eles já atingiram, já assimilaram tudo que a Terra oferece, eles podem ir embora, senão não faz sentido. Primeiro, eles têm que resolver as lições daqui, aprender o que a Terra oferece. E até nem é vantagem ir embora sem levar daqui todo o conhecimento que pode ser assimilado. Escolher ficar é a opção do espírito, como é o caso, 2 vezes já o Dr. Bezerra de Menezes foi convidado a ir para onde ele quisesse. E eu sei de outros espíritos, inclusive que já falaram a mim diretamente, que já poderiam ter ido, mas que decidiram ficar na Terra. Isso é óbvio. Não adianta querer ir embora daqui. Você, quando puder ir embora, você ainda vai repensar. Agora que eu posso ir embora, eu posso ser muito mais útil aqui. E ainda pode ficar um bom tempo aqui. É o caso da pessoa que chega à ideia limite da aposentadoria. Eu posso tentar melhorar a pergunta um pouquinho? Pessoa que tem que sair pela expulsória e quer continuar professor, quer continuar trabalhando, quer continuar na área que estava como voluntário, como colaborador. Eu conheço muita gente que já está com 80, deixa eu completar, que já tem 80 anos, está na universidade como pesquisador, está no hospital como voluntário, está em várias áreas trabalhando para aproveitar o conhecimento, para passar conhecimento para aqueles que estão aí chegando. Fala. Então, a pergunta eu perguntei assim, porque assim, existe uma frase que não é minha, mas diz assim, mais ou menos: ninguém compreende aquilo que não conhece. Aí, por exemplo, se existe espíritos selvagens aqui na Terra, né? Para eles é muito difícil conhecer, assim, pensar em vidas em outros planetas, no caso, né? A gente fala para muitas pessoas, não, mas não existe vidas em outros planetas, né? Mas essa pessoa escutou falar sobre isso, né? Um exemplo.
existe vida em outros planetas. Aí ele desencarna. Aí vamos supor que ele não é uma pessoa nem tão mal, mas também não progrediu, né? Mas é uma pessoa a caminho, né? Vamos dizer assim, um espírito como nós, assim, a caminho, né? Aí, nesse caso, ele pode conhecer outros planetas, assim, por exemplo, a Alcione, do livro Renúncia, ela viveu no caso, ela viveu lá em Alcione, que é uma estrela, né, naquele sistema solar ali de Alcione. Ela aprendeu arte ali, no caso, e ela quis reencarnar por conta própria na Terra para resgatar alguns familiares, digamos assim, né? Então, ela conseguiu viver lá, aprender algo e renascer aqui. Mas a pergunta eu queria saber assim, por exemplo, espíritos a caminho, para poder facilitar esse entendimento de vida em outros planetas, será que eles podem conhecer, passar um tempo, fazer um curso, um estágio, depois reencarnar na Terra e já vem com isso na mente? Opa, já conheci outros planetas. Não faz sentido ele sair daqui para conhecer outro planeta se ele não conhece nada daqui. Isso é um desgaste, é um empreendimento que não faz sentido para o plano espiritual. Para ele ir para lá, ele tem que estar num padrão vibratório compatível. Ele não tem padrão. No caso, não adianta pular estágio, era como se, mal comparando, colocar um estudante do ensino infantil numa sala de faculdade, vê se você vai gostar de anatomia. Não vai entender nada. Não vai. Ele pular a etapa para depois ele trazer o conhecimento. Ele, realmente, foi o que você falou, ele não conhece nada daqui ainda, precisa aprender ainda, né, no mundo. Eu vi uma reportagem recentemente de uma moça que estava com câncer e ela, então, disse que o grande sonho dela era conhecer o mar antes de morrer. Então, ela tinha uma expectativa de ser levada até perto do mar para conhecer o mar antes de morrer. Perfeitamente compatível. Agora, imagina se eu disser assim, eu quero morrer e conhecer Júpiter e depois voltar. É incompatível com o meu estágio evolutivo. Entendeu? Isso vai ser natural quando eu tiver condições de ir. Se eu não tiver, é um pedido que vai ser indeferido. Eu vou fazer um pequeno complemento aqui, ver se a gente se ajuda mais um pouco e amplia o entendimento. A gente, pelas leituras que nós fazemos, os espíritos, quando precisam de um conhecimento maior, eles descem das esferas maiores e vêm até aqui. Então, a gente vem dar uma palestra, vem fazer esses ensinamentos para nós. O exemplo, a mãe de André Luiz, para atendê-lo, vinha. Ele não teria condições de visitá-la. Então, são várias histórias, somente para citar essa, para ver se a gente se ajuda nesse estudo aí. Vou lembrar só mais um caso, porque a hora já passou. Uma certa mãe chega ao ministro lá em nosso lar, implorando ao ministro que ele ajude o filho dela, tirando ele de onde estava e levasse para lá onde ela estava. Ele disse assim, eu não posso atender o seu pedido. O seu filho aqui vai causar uma série de distúrbios. Ele não tem condições nenhuma de estar no nível que você está. Então, não será atendida. Trabalhe mais para que você tenha mais merecimento e possa ajudá-lo lá onde ele está, e não trazendo ele aqui. Então, é assim que funciona. A lei do mérito funciona de verdade, com relação às questões espirituais. Aqui no mundo físico não funciona, mas passou da terceira dimensão para lá, cada um é o que é e merece o que merece. Paulinha, desculpa, eu tomei seu tempo todo. Não, foi ótimo. Foi bom que todo mundo participou. Nós não temos mais perguntas, a gente pode encerrar o estudo, né? João, você quer fazer a prece final? Faço. Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, tu que vieste trazer a todos nós conhecimentos,
e que nos prometestes o Consolador, que viria para explicar as lições que deixastes sob o véu, que viria trazer mais lições para que pudéssemos progredir na Terra, merece de todos nós agora, Senhor, a nossa gratidão imensa pelo que já sabemos, pela oportunidade de estarmos aqui estudando e divulgando a doutrina dos Espíritos, que é esse Consolador que prometeste. Que possamos prosseguir com esses estudos que nos enriquecem, que nos ajudam a subir um degrau a mais nessa escada infinita da evolução. Obrigado por tudo, despede-nos aqui, fique em nossos corações.